Fala pessoal, eu sou em casa, eu estou aqui em casa hoje para continuar com vocês o projeto Meet Minas. Hoje nós iremos fazer a seção pacotes do nosso site, que é uma seção que, quando ela está em telas menores, os pacotes eles aparecem em formato aqui de slider. Em telas maiores, eles aparecem um do lado do outro. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. A única coisa que falta é ativar o meu Live Server. Live Server ativado. Eu vou começar criando a estrutura aqui da nossa seção pacotes. Então vou vir aqui, ó, vou colocar section id pacotes. Aqui dentro de id pacotes, né, dentro da nossa seção pacotes, vou colocar o título dessa seção, class section título nossos, tag spam com o modificador section título destaque, e aqui dentro eu vou escrever pacotes. Quando eu der Ctrl S, ele já vai mostrar aqui para mim, ó, nossos pacotes. Agora eu vou vir aqui e vou criar uma div que vai ser o nosso bloco pacotes, ok? E agora eu vou criar a estrutura de cada um dos pacotes que a gente vai ter na nossa seção. Eu vou vir aqui e vou colocar um article class pacote, pacote. E dentro desse pacote eu vou ter uma thumb, que no nosso caso vai ser a foto 2, que é de Tiradentes. E eu vou ter uma classe aqui, ó, que é a pacote thumb. Quando eu der Ctrl S, ele já vai mostrar aqui para mim a imagem. Só lembrando, pessoal, que as fotos que eu estou utilizando aqui nesse projeto, como essa daqui, a do sobre e diversas outras que a gente vai utilizar aqui, elas foram tiradas por um amigo meu chamado Bruno Andrade Santos. O Instagram dele, onde ele publica diversas fotos que ele tira aqui de Minas Gerais, está aqui na descrição desse vídeo. Se vocês puderem ir lá, seguir, comentar, dar um like, dizer que vocês vieram aqui pelo Em Casa Dev, eu agradeço muito vocês. Tamo junto. Agora eu vou criar uma outra área aqui, ó, que é a pacote info. Esse pacote info, ele vai ter o header, onde que eu tenho o título e a quantidade de dias do pacote, o body, que vai ter a descrição do pacote, e o footer, onde que eu tenho a quantidade de pessoas do pacote e o valor. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar primeiro o header, div class info header. Dentro de info header eu vou ter meu título, class info header título. Aqui no meu caso eu vou colocar Tiradentes. E eu vou ter também uma área com os dias, info header dias, nesse caso aqui é 7 dias. Se der Ctrl S, já vai aparecer aqui embaixo para mim. Agora eu vou criar uma outra área, que é o body. Perceba que eu estou fora aqui de info header. Então, o body aqui vai ser um parágrafo com info body. Por enquanto eu vou deixar esse lorem y sem graça aqui. E agora eu vou colocar o footer. Se eu der Ctrl S aqui, você vai ver que ele já aparece aqui, esse lorem y para mim. Aqui eu vou colocar class info footer. Aqui dentro eu vou ter uma tag spam, que ela vai ter aqui o meu ícone, class faz
users, der Ctrl S aqui, ele já vai aparecer aqui embaixo aqui, ó, o ícone. Aqui eu vou ter uma pessoa, né, o texto, e debaixo no spam eu vou ter um parágrafo aqui escrito a partir de R$250. No der Ctrl S eu já tenho toda a estrutura aqui do meu pacote. Só que no projeto final a gente não tem só um pacote, a gente tem 4 pacotes aqui, ó. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no arquivo textos.html, nessa área aqui, ó. Se são 6 pacotes, você já tem os 4 pacotes aqui. Lembrando que eles utilizam exatamente essa estrutura que a gente criou aqui juntos, ok? Então você vai vir aqui, ó, e vai selecionar todo esse conteúdo aqui. Tem os 4 pacotes. Vai dar Ctrl C. Aqui no seu index.html você vai selecionar o pacote que a gente criou agora, ou seja, da tag de abertura aqui do article até essa tag de fechamento aqui, você vai selecionar tudo e vai dar Ctrl V. Eu der Ctrl S aqui, eu vou ter 4 imagens. Lembre-se que todos esses 4 blocos aqui, ó, pacote, eles estão dentro de um bloco maior aqui, ó, que é o pacotes, ok? Os 4 estão dentro aqui, ó, dessa div. Então aqui no final aqui você tem que ter essa tag de fechamento da div, a tag de fechamento da section, ok? Feito isso, a gente já pode começar a customizar a nossa seção. Então vou vir aqui, ó, no meu styles.css, nessa seção aqui, pacotes, e eu vou começar definindo que cada um dos meus 4 pacotes, eles vão ter a cor de fundo color light green, que a largura máxima de cada um desses pacotes vai ser de 37 rem, que o cursor aqui, ó, quando o usuário passar o mouse aqui sobre ele, o cursor vai ser pointer, vai ver aqui que ele já mudou, e que ele vai ter uma sombra, vai ser a Dark Shadow. Ctrl S aqui, ó, é uma sombra bem suave. Agora eu vou definir todas essas informações aqui, ó, que estão dentro aqui de pacote info, lembrando aqui, ó, dentro de pacote info. Eu quero que elas tenham um padding de 1.6 rem. Isso. Agora você vai ver aqui, ó, que ele já tem essa bordinha aqui, ó, separando o conteúdo. Agora a gente vai começar aqui a customizar cada uma dessas informações. Então, aqui no info header, eu vou definir ele como um flex container para que o título e os dias fiquem um do lado do outro. Dei Ctrl S aqui, eles já estão um do lado do outro. Só que eu quero que eles fiquem separados igualmente. O título fique aqui e os dias fiquem do lado de cá, igual aqui, ó, no meu projeto final. Para eu poder fazer isso, eu vou utilizar o justify content space between. Dei Ctrl S, cada um já foi para um lado. Porém, eu quero que eles estejam centralizados verticalmente. Vai ver que agora eles não estão. Para poder fazer isso, eu utilizo Align Items Center. Agora eles já estão centralizados. Só que aí eu preciso que esse título ele fique maior. Então eu vou vir aqui, ó, Info Header, título. Eu vou definir o tamanho dessa fonte como 2.4 rem e o peso como 600. No der Ctrl S, você vai ver que, ó, ele já está bem maior. O body, que é esse texto aqui, ó, eu só vou modificar a margem dele. Então, vou vir aqui nesse bloco e vou definir que as margens superior e inferior são 1.6 rem e a da esquerda e da direita é 0. Para dar essa distância aqui, ó, entre as informações que estão no header e as que estão no footer. Aqui no footer eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Eu vou definir info footer como um flex container para que os elementos eles fiquem um do lado do outro. Vou definir o tamanho da fonte como 1.6 rem, porque já estão bem maiores. Para eu fazer com que fique cada um em uma ponta, justify content space between.
E para que eles fiquem centralizados verticalmente, Align Items Center. Vai ver que a gente já tem aqui um resultado que a gente desejava. Agora a gente precisa fazer com que os pacotes eles fiquem lado a lado. Porque, como eu falei com vocês, a ideia é que em telas menores o usuário ele consiga ver os itens aqui um do lado do outro. E quando o usuário ele tiver no mobile, ele vai conseguir arrastar aqui o dedo para o lado e ver cada um desses pacotes. Então eu preciso fazer com que os pacotes fiquem um do lado do outro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em cima e vou transformar o bloco pacotes em um flex container. Com isso, os elementos já estão um do lado do outro. Só que esse não é o resultado que a gente deseja. A gente quer que eles fiquem um do lado do outro, mas que ele não encolha os elementos para tentar caber aqui nesse espaço. Para evitar isso, eu vou utilizar a propriedade flex shrink e vou definir ela como 0. Eu estou fazendo isso dentro do bloco pacote. Quando eu der Ctrl S aqui, eu estou dizendo que cada um desses pacotes aqui, eles não podem diminuir de tamanho para caber dentro do flex container. Se você vier aqui no seu HTML, você vai ver que cada um dos nossos pacotes aqui, eles estão dentro desse bloco pacotes. Tem aqui, 1, 2, 3, 4 blocos, pacote. Quando você define isso aqui, você vira para ele e fala, olha, eu não quero nenhum desses blocos diminua de tamanho para caber no flex container. Agora eu vou colocar uma margem aqui para poder separar esses pacotes. Como que eu vou fazer isso? Utilizando o mesmo seletor que a gente utilizou na aula passada. Então, eu vou vir aqui e colocar o seletor adjacente e definir uma margem à esquerda de 3 rand. Quando eu salvar, eu já tenho aqui essa margem entre um pacote e outro. Só que agora a gente tem outro problema para a gente poder resolver. A página ela criou uma barra de rolagem horizontal aqui, você consegue arrastar a página para o lado para você ver os pacotes. Só que o nosso conteúdo ele só ocupa esse trecho aqui, tá vendo? A gente precisa sumir com essa barra de rolagem horizontal. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma propriedade CSS chamada overflow. A propriedade overflow ela especifica qual que deve ser o comportamento de um elemento caso o seu conteúdo ele ultrapasse o seu tamanho. Quando é definido como alto, a gente está dizendo que o elemento ele deve ter barras de rolagem caso a largura do seu conteúdo seja maior que ele, que é o caso aqui do nosso bloco pacotes. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou utilizar o overflow. Aqui eu tenho o overflow normal, que é para ambos, né? O em Y, que é na vertical, e o overflow X, que é para horizontal, que é o nosso caso. Então eu vou definir ele como alto. Quando eu der Ctrl S aqui, o que eu estou falando? Eu estou dizendo que, como o conteúdo do bloco pacotes ele é maior que o bloco, o navegador ele deve colocar barra de rolagem no pacote. Então você vai ver aqui que a barra de rolagem que antes estava aqui na página, quando eu coloco essa propriedade, a barra de rolagem passa a ser dentro do bloco pacotes. Isso remove aquela barra que ficava aqui, que movia a página inteira. Agora, só a área aqui do bloco pacotes que tem essa barra de rolagem. Uma coisa interessante sobre essa propriedade overflow é que caso o conteúdo ele esteja sendo visualizado em um dispositivo mobile, também é habilitada a funcionalidade de touch para o elemento, permitindo que o usuário visualize o conteúdo arrastando o dedo sobre a tela. Então, se o usuário vier aqui, simular o touch aqui, quando ele arrastar aqui para o lado, ele está movimentando sem necessariamente ter uma barra de rolagem. Lembrando que para poder simular esse touch aqui, o que eu fiz? Eu dei um F12 aqui e ativei essa função aqui. Clica aqui, ele ativa, você clica de novo, ele desativa. Só que a gente ainda tem um pequeno problema aqui. A gente precisa informar para o usuário que ele pode mover a tela aqui na horizontal, que nesse campo aqui, nessa seção, ele pode arrastar para o lado para ver os outros pacotes. Como que a gente vai dar esse feedback aí para o usuário? A gente vai criar uma pequena seta vermelha aqui, no canto superior direito da seção,
indicando que existe mais conteúdo para ele poder ver. Essa seta que a gente vai criar agora, ela tem a propriedade position como absolute, para que a gente consiga posicionar essa seta livremente dentro do bloco pacotes. Porém, você tem que lembrar que, quando a gente faz isso, o elemento HTML em questão, ele vai ser posicionado relativo ao ancestral mais próximo, que tem um posicionamento diferente de static. Caso esse ancestral ele não exista, que é o nosso caso aqui até o momento, né, ele vai ser posicionado de acordo com a tag body. Então a gente precisa resolver isso. Como que a gente resolve? A gente vem aqui no bloco pacotes e define propriedade position como relativo. Dá Ctrl S aqui, ó. Pronto. Agora a gente já pode começar a criar a nossa seta. Vou utilizar o pseudo elemento after para poder criar essa seta. Então, pacotes after content. Só que eu preciso de uma seta para poder colocar aqui. Então eu vou vir aqui, ó, vou digitar aqui no Google arrow. Talvez não tenha sido uma boa ideia eu pesquisar em inglês, né? Então, seta. Aí, melhorou. Clicar aqui. Uma seta. Vou pegar essa daqui, eu dei Ctrl C ali, Ctrl V aqui. E aí agora eu vou definir a posição dessa seta como absolute, o tamanho da fonte como 3.6 rem, o peso dessa fonte como 900, você vai ver aqui ó, que a gente já tem a nossa seta aqui, a cor dela como vermelha e a posição dela aqui em top como 0.5 rem, para ela poder descolar um pouco. Se você não entendeu o porquê que eu defini essa propriedade aqui como position relative, percebe que quando eu comento essa propriedade, a seta ela desaparece. Na verdade, o que aconteceu com essa seta? Ela subiu aqui para ser posicionada relativa ao body. Por quê? Porque acima do meu bloco pacotes aqui, ó, eu não tenho nenhum outro elemento com posicionamento diferente de static. Lembrando que quando você não define a propriedade position, o padrão dela é static. Se você não está acreditando ainda, perceba que quando eu alterar isso aqui para 1 rem, por exemplo, para 2 rem, 5 rem, isso, 7 rem, isso. Agora ela apareceu aqui, ó. Por quê? Porque estava embaixo da minha navbar. Para que essa seta ela fique posicionada relativa ao nosso bloco, ou seja, o zero dessa seta seja o nosso bloco pacotes aqui, ó, e não a tag body, eu preciso de ter um elemento com posicionamento diferente de static, que no caso é o bloco pacotes. Depois quando eu der Ctrl S aqui, ó, você vai ver que ele está set rem aqui, ó, que é relativo à posição aqui do meu bloco pacotes. Só que aqui eu não quero set rem, né? Eu quero 0.5 rem. E eu não quero essa seta aqui nesse canto, eu quero ela no canto de cá. Então vou vir aqui, ó, e vou definir a propriedade write como 5.2 rem. Você vai ver que a nossa seta ela está aqui nesse canto superior direito. Agora eu preciso animar essa seta. Se você olhar aqui no projeto final, essa seta está animada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aqui, ó, os keyframes. Então eu vou definir aqui keyframes, o nome da nossa animação vai ser arrow, e eu vou dizer que essa animação ela vai partir da posição 5.2 rem, que é onde a seta já está, e ela vai ir até a posição 3.2 rem, ok? A ideia é que ela fique indo e voltando. Para que essa animação ela funcione, eu preciso vincular essa animação a um elemento. Para fazer isso, eu vou vir aqui, ó, dentro desse meu pseudo elemento aqui, e vou adicionar a propriedade animation. Essa propriedade animation ela é uma abreviação para diversas outras propriedades. No nosso caso aqui, eu vou começar definindo que a animação que a gente quer é a animação arrow. Essa animação ela deve
tocar por 0,5 segundos. Você vai ver que ela rodou uma vez aqui e parou quando eu dei Ctrl S, certo? Eu quero que o ritmo dessa animação ele seja ease in. Ease in. Que seja um pouco mais suave. Eu não quero que essa animação ela tenha delay e eu quero que ela toque infinitamente. Vou dar Ctrl S aqui, ó, você vai ver que ela está indo. Só que o que está acontecendo aqui? Ó? Ela sai da posição 5.2 RAIN, vai para a posição 3.2 e pula para 5.2 RAIN de novo. Como se ela teletransportasse, igual você está vendo aqui. Ó. Ela sai da 5.2, vai para 3.2 e teletransporta para 5.2 de novo e recomeça. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ela saia da 5.2, vá para 3.2 e depois ela volte para 5.2 de uma maneira suave. Então vou vir aqui e vou definir alternate, para ficar alternando. Agora a gente já tem o resultado desejado. Feito isso, agora a gente já pode ir para as Media Carries. Eu vou vir aqui e vou dar um F12, eu vou desaparecer com essa barra de rolagem aqui mais ou menos em 805 pixels. Eu vou vir aqui e vou definir uma Media Carry 805 pixels. Vou começar aqui, ó, modificando meu bloco pacotes. Eu vou começar definindo que os flex itens eles podem quebrar em várias linhas. Você vai ver que agora lá, eu já tenho um embaixo do outro. Eu vou dizer que eu quero que eles estejam igualmente separados. Space between. Quando eu afastar aqui um pouco mais aqui, ó, eles já ficam separados. Eu vou remover aquele overflow, voltando aqui a propriedade para o valor padrão dela, ou seja, eu estou dizendo que o conteúdo que ultrapassa o bloco pacotes, agora ele deve ser exibido. Eu vou colocar aqui, ó, um padding bottom 3.2 rank embaixo aqui, ó, para eu poder desgrudar um pouco. Você vê que ele colocou um padding aqui embaixo. Isso desgruda, né, o pacote do meu bloco pacotes. Agora você vai ver aqui no projeto final que eu tenho esse efeito aqui. Quando o usuário passa o mouse em cima aqui de um dos pacotes, ele tem esse efeito que o pacote cresce. Para isso, eu vou definir aqui no meu pacote a propriedade transition, como transition, e vou dizer que quando o usuário passar o mouse em cima de um dos pacotes, ele deve aumentar 1.02. Então agora, quando o usuário passa o mouse aqui em cima do pacote, está vendo que ele aumenta. Além disso, eu também preciso remover essa seta aqui. Para eu poder remover essa seta, você vai ver que no início aqui, ó, eu adicionei essa seta utilizando essa propriedade content. Se eu quero que a seta suma, eu vim aqui, pacotes, after, content e colocar a propriedade content como vazia. Quando eu der Ctrl S, a seta desaparece. Outro problema que eu tenho que resolver é esse problema aqui, ó, que os pacotes eles não estão alinhados, né? O que está fazendo isso? É essa propriedade aqui, ó, que a gente tinha colocado essa margem entre um pacote e outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui recriar essa regra, só que agora eu vou definir a margem como 0. Quando eu der Ctrl S aqui, ó, agora eles estão alinhados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um espaço entre os pacotes que estão em cima dos pacotes que ficam embaixo aqui, ó. Tá vendo que agora eles estão grudados aqui um no outro. Para isso, eu vou utilizar a pseudoclasse nthchild, que a gente já tinha utilizado anteriormente, com essa função aqui, ó, n mais 3, que essa função ela vai ignorar os dois primeiros e vai começar a aplicar essa margem superior a partir aqui do terceiro elemento. Eu vou definir a margem superior como
3 RAM. Quando eu dei Ctrl S aqui, está vendo que agora estão alinhados aqui, eu tenho esse espaço e eu tenho os meus pacotes aqui. Só que agora você vai ver que quando eu vou aumentando a minha tela aqui, ó, o pacote 3 ele fica desnivelado aqui em comparação aos outros dois. Para resolver isso, eu vou vir aqui, ó, eu vou ver que é a largura da tela, colocar de 1150 a 1150 para frente. Então, Media Screen and Min Width 50 pixels. Só lembrando, pessoal, que você não precisa se ater a esses valores aqui que eu estou colocando na minha Media Carry, não. Inclusive, se você quiser adicionar outras Media Carries, sinta-se à vontade. Eu vou vir aqui, ó, e vou definir que o pacote 3, NTH Child 3, a margem superior dele vai ser 0. Eu dei Ctrl S aqui, ó, você vai ver que a margem superior ele desapareceu. Eu tenho aqui no elemento aqui no quarto, nos outros está normal. Se eu diminuir aqui a tela, eu já tenho aqui a minha seta volta a aparecer, eu tenho essa barra de rolagem. Com isso, pessoal, nós finalizamos aqui mais uma seção do nosso site. Na próxima aula, a gente vai criar a seção de newsletter do nosso site. Então, pessoal, chegamos a mais um para casa. Nessa semana, eu quero que vocês encontrem uma propriedade do Flexbox que ainda não foi utilizada nesse projeto e expliquem nos comentários com as suas palavras. E eu quero que vocês tentem dar pelo menos um exemplo de uso para essa propriedade. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Quer apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a materiais extras como e-books, códigos-fonte, layouts no Figma e projetos exclusivos? Clique no primeiro link da descrição e entre para o meu clube de membros. Compartilhe, favorita, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem e tamo junto.